Os irmãos já por aí. Marcos capítulo 6. Como eu sou um pregador expositivo, eu vou ler só o versículo para não ler os outros e vou lendo durante a ministração. Né? Só o versículo de número 32 de Marcos 6. Que diz assim a palavra de Deus: E foram sós num barco para um lugar deserto. Somente esse versículo que eu vou sentar. Quem está fazendo vídeo? Ah, tá. Obrigado. Meus queridos irmãos, depois tu coloca assim para pegar o povo também, viu? Para não ficar só eu aqui, tá bom? Entenda bem aqui o texto. Depois de uma ministração, Jesus foi para um lugar deserto com os seus discípulos. Ele foi para um lugar deserto na tentativa de ficar um pouco a sós com seus discípulos. Mas só que aconteceu o contrário. Porque a multidão viu eles partirem no barco com os discípulos. Aí o versículo 33. E a multidão os viu partir. E muitos conheceram e correram para lá, a pé, de todos os lugares, as cidades. E ali chegaram primeiro que eles e aproximaram-se deles. Olha que situação. Jesus, ele foi de barco com os discípulos, a multidão viu eles e eles foram a pé, foram caminhando. É como se Jesus fosse num barco descendo o rio Longar e o povo fosse caminhando pela beira do rio, até onde Jesus parou, até onde o barco parou. Aí quando Jesus chegou, saiu do barco, a multidão já estava lá, aguardando por ele. Porque sempre Jesus atraiu as multidões. Sempre Jesus atraiu as multidões. Onde ele estava, tinha uma multidão de gente. Verdade é que tinha multidões de toda a qualidade. Tinha multidões que estavam ali porque queriam receber o milagre. Tinha a multidão que estava seguindo Jesus porque onde Jesus estava tinha comida boa, tinha a multiplicação de pão, tinha a multiplicação de peixe, os demônios eram libertos, as pessoas eram curadas das suas enfermidades. Então Jesus atraía as multidões. As multidões seguiam Jesus porque queriam receber dele alguma coisa. Queriam receber dele alguma coisa. E sempre que vai em busca de Jesus, recebe dele alguma coisa. Não sai de mão vazia aquele que vai até Jesus. Não sai de mão vazia. Aí o versículo 34, 35. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. Aleluia! Antes de um grande milagre, antes de acontecer um milagre, Jesus, ele primeiro ensina a palavra, porque ele é o maior ensinador da história de Jesus. Aleluia! Ele gosta de ensinar a palavra ao povo. Antes de um milagre, antes de ele abençoar alguém, ele vai usar a autoridade de ensinador. Vai usar a sua sabedoria para ensinar a palavra de Deus.
ensinava. Ele viu ali a multidão e viu como eram ovelhas que não tinham pastor. E uma ovelha que não tem pastor, nós somos a ovelha de Cristo. Cristo é o nosso pastor. Cristo. E uma ovelha que não tem pastor, ela está à mercê do lobo. O lobo é que é Satanás. A ovelha precisa estar abrigada. A ovelha precisa estar aqui, no abrigo. O abrigo é a casa de Deus, e a ovelha precisa estar sob os cuidados do dirigente, que é o pastor delas. É importante você não deixar de estar na casa de Deus, para você não ser uma ovelha sem pastor. Uma ovelha sem pastor, ela está descuidada, ela está desprotegida, e ela pode sofrer um ataque do lobo, e pode feri-la. Então, somos ovelha, e a ovelha precisa estar no aprisco, o aprisco da casa de Deus, ouvindo a palavra, ouvindo o ensinamento da palavra. Porque aqui tem parte para a ovelha, parte bom, parte da palavra de Deus, que fortalece a nossa vida espiritual, a palavra de Deus. Então, Cristo ensinava a palavra. E o tema dessa mensagem é 4 condições improváveis e um grande milagre. Vamos já chegar lá, nessas 4 condições improváveis. E agora o versículo 35. E como o dia já fosse muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Nesse versículo tem 2 condições improváveis. 2 condições. Primeiro, que é o tempo. E Deus, Ele é dono do tempo, dos segundos, dos milésimos de segundo, das horas. Ele é dono do tempo, do dia, da noite. Ele é o dono do tempo. O tempo é dele. O tempo pertence a Ele. E a segunda condição aqui, improvável para o milagre, é que o lugar é deserto. Era um lugar. Mas o lugar, não tem lugar onde Deus não possa operar um milagre. Não tem lugar onde Deus não possa realizar os seus prodígios. Não há. O lugar é deserto. Foi a condição que o discípulo colocaram para Jesus. O dia já adiantado, e agora o deserto. O deserto não é o lugar de milagre. O deserto é um palco de milagre. Os maiores milagres foram realizados no deserto. Se você se sente que está no deserto, não se preocupe. Deus está contigo nesse deserto. Deus está cuidando de você neste deserto. Deus é um Deus de providência no deserto. Ele providencia água, Ele providencia o pão, Ele providencia as tuas necessidades em meio ao deserto. Em meio ao deserto. 2 condições improváveis nesse versículo: o tempo e o lugar. Mas o tempo e o lugar também pertencem a Deus. Deus é dono do tempo, Deus é dono do lugar, Deus é dono de tudo. Aí o discípulo agora eles colocaram uma condição, e agora eles deram uma sugestão. Eles deram, no meio dessa situação toda, eles deram uma sugestão para Jesus, que não foi boa essa sugestão. Porque tem hora que a gente dá sugestão que não é boa. Aí é melhor colocar para Jesus a situação. Eles despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e compre pão para si.
porque não tem o que comer. Olha a sugestão do discípulo dela, era despedir a multidão, rapaz. Era despedir, mas Jesus não despede ninguém de mão vazia. Jesus não despede as pessoas de mão vazia. Jesus despede as pessoas de mãos abanando, como diz o adágio. Eles deram essa sugestão para despedir a multidão. Estava com fome, ali estava faminta, e agora a sugestão do discípulo era para despedir a multidão. Só a sugestão do discípulo é uma, e a de Cristo é outra. E a melhor sugestão não é a nossa, a melhor sugestão é a que vem de Deus. A melhor sugestão é a que vem do alto, é a que vem de cima, para mim e para você. É a melhor, que vem de cima, que vem dele. Aí Cristo diz: aqui entra a sugestão de Deus, aqui entra a sugestão do Mestre. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: dá-lhe voz de comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? Rapaz, Jesus já sabia do que ia acontecer. Rapaz, vocês não entenderam? Foi até para testar a fé do discípulo. Foi para testar. Porque ele mandou dar de comer aos discípulos, mas disseram assim: não tem dinheiro não. Se nós tivéssemos 200 dinheiro, ele não dava para dar de comer toda essa multidão. Toda essa multidão. Aí o versículo de número 36 vem aqui um milagre, começa a vir um milagre dessas condições improváveis. E ele disse-lhe: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo ele, disseram: 5 pães e 2 peixes. E agora, meu irmão, 5 pães e 2 peixes para dar de comer a 5.000 pessoas. Na lógica, 5 pães e 2 peixes só dá para Jesus e mais 2 discípulos. Só, a lógica, né? A lógica. Mas um pouco colocado nas mãos de Jesus é milagre. Um pouco colocado nas mãos de Jesus é sinal de multiplicação. Um pouco colocado nas mãos de Jesus é sinal de abundância. Um pouco colocado nas mãos de Jesus é sinal de fartura. É sinal de abundância, de muita abundância. Deus é o Deus da abundância. Deus, Jesus é um Deus da multiplicação. Aquele que está pouco na tua casa, Jesus pode multiplicar. Pode multiplicar. E dá para todos. E dá para todos. E ainda sobrar. E ainda sobrar. Porque Deus faz assim, para abençoar o seu povo. Quem não tinha, poderá ter. Até para emprestar, se quiser. Aí vem aqui o versículo, agora que é 39. E ordenou-lhes que fizesse assentar todos em grupos sobre a erva verde. Também aqui revela aqui uma organização, porque Jesus ele é organizado. A igreja que tem a organização, ela cresce. Ela cresce em ambos os aspectos. Ela cresce financeiramente, ela cresce no mundial. Uma empresa organizada, ela prospera. Uma casa que tem organização é uma casa mais abençoada. Tudo que tem organização é melhor. Fica mais fácil. Uma igreja organizada, uma família organizada, uma empresa organizada é melhor. Tem crescimento, tem prosperidade.
para quem trabalha com organização. Mandou sentar todo mundo em grupo de 100, grupo de 50. Organizado. Para quê? Para não tumultuar. Aonde não tem a organização, tem tumulto. Tem bagunça. Aí mandou, vem aqui a organização. Seja organizado. E assentaram-se repartidos de 100 em 100, 50 e 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou e partiu-os. E deu aos seus discípulos para que os pusesse diante deles. E repartiu os 2 peixes para todos. E todos comeram e ficaram fartos. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Eu fiz aqui uma estimativa que Jesus, se fosse para dar um PF no valor de R$15 para toda essa multidão aqui, custaria de 70 a 80 mil reais, seria a despesa. E Jesus deu para toda essa multidão de quase 5.000 pessoas um jantar de pão e peixe. A despesa seria enorme, de 70 a 80 mil reais, eu fiz de cálculo. E daí a despesa para dar um PF no valor de R$15 para toda essa multidão. E eles todos jantaram pão e peixe, porque Jesus fez o milagre da multiplicação e não foi gasto nem um centavo. Nem um centavo. E o povo saiu dali satisfeito com o ensino da palavra e com a multiplicação do peixe, e ainda sobrou para a glória de Deus, porque assim tem que sobrar alguma coisa, irmão. Daquilo que Deus te dá, não vai gastar todo não, deixa uma reserva, porque você não sabe amanhã. Tem gente que ganha 3 mil reais hoje, porque depois de amanhã você pode pedir 10 reais que tem, gastou todo. Aí não vai falar, você não sabe de amanhã, você não sabe a crise, vai vir a crise, né? Você vai vir um problema de enfermidade, você tem que reserva. Então o que sobrou, eles guardaram para comer depois, né? E assim, meu irmão, termina essa mensagem. 4 condições improváveis e um grande milagre. Mãe, que Deus em Cristo nos abençoe e receba essa palavra em nome de Jesus.